E se um juiz brasileiro fosse parar na mira da justiça dos Estados Unidos? Você já pensou nisso? Um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo processado fora do Brasil. Parece coisa de filme, né? Mas é real. E pode ter consequências gigantescas. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo. Você acha que Alexandre de Moraes foi longe demais? Vamos entender essa história. Na última sexta-feira, a Trump Media, sim, a empresa do ex-presidente Donald Trump, entrou com uma ação na Justiça dos Estados Unidos. O alvo? Alexandre de Moraes, ministro do STF, acusado de censurar cidadãos e empresas americanas. A acusação é grave. Segundo o processo, Moraes teria emitido ordens de censura secretas, sem transparência, sem processo legal, que acabaram atingindo pessoas fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos. E aí vem a pergunta. Um ministro do Supremo pode impor censura a empresas que estão do outro lado do continente? A plataforma Rumble, que defende a liberdade de expressão, já havia processado Moraes em fevereiro. Agora, com o apoio da Trump Media, o caso ganha visibilidade internacional e mais força. A nova ação tem 62 páginas e detalha como Alexandre de Moraes, por meio do inquérito das fake news, exigiu que conteúdos fossem apagados, inclusive de cidadãos americanos. E o mais preocupante, essas ordens seriam sigilosas, sem chance de defesa. Nem mesmo o governo dos Estados Unidos foi comunicado. Isso lá é visto como uma violação direta da primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão de forma absoluta. Receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento de Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações e o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, que está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora da sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos, em Nova York, vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade.
como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida. Para os americanos, o que Moraes fez não é justiça, é censura, é abuso de poder. E tem mais. Nos Estados Unidos, quando uma autoridade estrangeira age além de sua jurisdição, isso é chamado de ultra vires. Significa que ele ultrapassou os próprios limites. E por isso pode ser responsabilizado pessoalmente, inclusive com o próprio patrimônio. A ação quer que a Justiça dos Estados Unidos reconheça que essas ordens de Moraes são ilegais. Querem que nenhuma empresa americana seja obrigada a cumprir decisões dele. Nem agora, nem no futuro. O advogado Martin DeLuca, responsável pelo processo, disse o seguinte: essa ação é defensiva. Não é contra o Brasil, mas sim uma proteção contra o autoritarismo vindo de fora. E para eles, Moraes representa exatamente isso. Alguém que usa o cargo para calar vozes incômodas, mesmo que estejam fora do país. Se Moraes não responder ao processo, pode ser condenado à revelia. Ou seja, perde automaticamente. E pode ter que pagar indenizações altas. Se ele decidir se defender, o caso pode se arrastar até 2026. Aí entram tratados internacionais, cooperação jurídica e toda uma discussão sobre soberania. E claro, isso pode abrir um precedente perigoso. Outros ministros, políticos ou autoridades brasileiras podem acabar enfrentando tribunais estrangeiros por decisões que afetam empresas e pessoas fora do país. Você acha isso justo? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa discussão chegar mais longe. Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? O único a verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso e, menos ainda, ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento de Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. E tem mais um ponto. Eduardo Bolsonaro, apesar de sempre criticar Moraes, não aparece diretamente no processo. Mas nos bastidores, é difícil acreditar que não haja articulação política envolvida. Agora vamos refletir juntos. Se um juiz do Supremo ultrapassa os limites da Constituição brasileira e começa a censurar vozes internacionais, isso ainda é democracia? Ou estamos diante de um novo tipo de autoritarismo? O caso Alexandre de Moraes nos Estados Unidos é muito mais do que uma briga jurídica. É um choque de valores.
Liberdade de expressão de um lado, poder sem limites do outro. E você? Acredita que ele foi longe demais? Ou está apenas cumprindo seu papel? Deixa sua opinião nos comentários. A gente quer muito saber o que você pensa. E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Esse tipo de conteúdo precisa circular. Nos vemos no próximo Zoom Brasil. Até lá!